mais mortes estão ligadas a Francisco e a Maria dos Aflitos, mais do que nós imaginávamos. A esposa de Francisco, a primeira esposa dele, até onde se tem conhecimento, ele teve vários relacionamentos, mas essa, ele foi casado. Ela faleceu também, ele mesmo não sabe do que. A única coisa que ele faz questão de deixar claro é que ele não estava na cidade na época do falecimento dela. Depois ele teve um relacionamento com uma moça que trabalhava em um colégio chamada Luciana, e com a Luciana ele teve 2 filhos adolescentes, que hoje são adolescentes, aliás. Mas ele não registrou essas crianças e ele não tem contato. E Maria dos Aflitos, ela tinha um marido chamado Mariano. O marido dela, ele era dono de um bar. Então ele faleceu com sintomas semelhantes ao de envenenamento. Porém, na época do falecimento dele, do senhor Mariano, a Maria alegou que só podia ser cirrose, porque segundo ela, ele bebia muito, ele aproveitava que tinha um bar, então ele bebia muito e por isso ele veio a falecer. Essa foi a explicação que ela deu na época, não houve maiores investigações, ninguém suspeitou nada dela e ele foi sepultado. O senhor Mariano não é pai de Francisca Maria, perdeu todos os filhos. O pai dela é outro, de um relacionamento anterior ao do senhor Mariano. Mariano é pai dos outros filhos de Maria dos Aflitos, mas a Francisca Maria, ela é filha de um senhor que mora em outro estado. Maria Francisca não tinha contato com o pai, ele não tinha contato também com os netos. Parece que ele era bem afastado da família, mas ele veio no enterro da filha e dos netos, mas ele não mantinha contato. Então, essas 2 mortes, elas também vão ser investigadas. Aliás, já estão sendo investigadas e esses corpos podem ser exumados a qualquer momento. E também o Igor. Eu falei do Igor no último vídeo. Igor, ele não era ex-marido da Francisca Maria, como eu havia dito, como era a informação que eu tinha obtido. Mas ele era, sim, marido dela e pai dos filhos dela. Ele trabalhava em um supermercado, ele trabalhava como vigia do estacionamento desse supermercado. Mas haviam boatos de que ele fazia uso de substâncias e que também bebia muita bebida alcoólica. Mas, dependendo de quem falou isso, nós não devemos levar muito a sério. E veja que o senhor Mariano, quando ele faleceu, foi dada também essa mesma desculpa, né? Bebia muito, faleceu porque bebia muito. Então, pegou uma cirrose e morreu rapidamente. No Igor, a mesma coisa. Alguém disse que ele bebia muito e que ele fazia uso de substâncias ilícitas. Mas uma outra pessoa disse também que ele pode ter bebido um copo d'água que continha cacos de vidro. E então ele passou mal com os mesmos sintomas de envenenamento e veio a óbito nessa mesma casa. Os 2 últimos óbitos aí, tanto do senhor Mariano, foi em outra casa, não foi nessa casa que eles moravam no conjunto habitacional, não, foi em outra casa. Só que quando esse senhor faleceu, da Maria faleceu, Maria já tinha um relacionamento com Francisco de Assis. Então, os 2 viúvos se juntaram. Mas esse relacionamento sempre foi, ao meu ver, aberto, porque Maria, mesmo antes de ir morar com Francisco, ela já tinha um relacionamento amoroso com Joyce Silene, que eles chamavam de Joyce. Então as 2 já mantinham um relacionamento há bastante tempo, há muito tempo, até mesmo antes da Francisca casar, ter os filhos. Então a Joyce, ela viu e conhece todos os filhos da Francisca Maria desde o nascimento. Segundo alguns relatos, ela já tinha sido namorada do cunhado de uma das filhas da Maria dos Aflitos. Então eles tinham ali uma amizade. E depois que a Joycelene desmanchou esse relacionamento, as 2 engataram um relacionamento, só que não conjugal. Elas nunca chegaram a morar juntas, mas sempre tiveram esse relacionamento. E o Francisco sabia. Ele relatou no depoimento dele que já havia muito tempo, alguns anos já, que ele não tinha nenhum tipo de contato físico com Maria dos Aflitos, mas que ele a amava. Ele a amava, mas ele aceitava esse segundo relacionamento dela com Joyce Silene. Ele não se dava bem com nenhum dos filhos da Maria dos Aflitos, inclusive eles nem se comunicavam, o relacionamento era péssimo, mas eles continuavam ali juntos, morando juntos na mesma casa. Todas essas 3 vítimas podem ter, sim, ligação com envenenamento. Eles podem ter perdido a vida
através desse crime. E a polícia vai apurar tudo, até mesmo pessoas de muitos anos, todas as pessoas ligadas a Maria, todas as pessoas ligadas a Francisco que morreram vítimas de mortes assim suspeitas serão investigados a fundo, porque pode ser que eles tenham envolvimento em mais casos, mais ainda do que nós já sabemos. E aí veio a época do caju. Francisco, supostamente, ele se aproveitava de todas as oportunidades. De fato, eu soube que a vizinha deu uma bolsa de caju para os meninos. Eles viviam passeando pelo bairro, muita gente conhecia, os conhecia, e eles ganharam nesse dia essa bolsa de caju. Que Francisco viu essa oportunidade de tirar a vida dos meninos. Assim que os meninos receberam aquele caju, esse caju ele foi guardado, os meninos consumiram, o restante foi guardado. O próprio Francisco falou em depoimento que ele amarrou o saco e guardou na geladeira. A diferença entre as mortes dos meninos na época dos cajus e do pai dos meninos, esse Igor, ele era muito jovem, mas ele era pai dos meninos e marido de Maria Francisca Maria. Foi assim uma distância de poucos meses. Parece que ele faleceu em abril e os meninos vieram a falecer em agosto e setembro. Então foi bem perto aí um do outro. Levantou-se até a suspeita de que ele tinha tirado a própria vida com essa tal água com caco de vidro. Mas quem espalhou esse boato? Foi a mesma pessoa que espalhou o boato dos cajus? Se foi a mesma pessoa, então a gente sabe que pode ser mentira. Quando eu cheguei, teve um rapaz que falou, que disse que ela tinha guardado um presente pra eles. Aí eu me toquei nos cajus que ela tinha dado. A mulher que envenenou. Tem um de 7 e um de 8. Sim, sim, Não, nós levamos ele de mototáxi mesmo. É muito grave, gravíssimo. Tem um Já que queria- ele criança vomitou. falou. Ele vomitou caju, tenho certeza. E todo mundo tá falando que foi ela. Ela costuma envenenar os gatos, o cachorro, todo mundo fala. As crianças, antigamente, quando a cerca dela era de... Ela tacava pedra nas crianças, Era mesmo. joga água quente. Então tem um que tá reagindo, mais velho. Agora o outro mais novo não reagiu ainda Eles não. estão na UTI. Então, entubados. Ah, rapaz, minha reação foi horrível. Eu não sabia nem o que fazia. Quando eu vi o menino de manhã daí no meu braço, ele chegou. Mamãe, eu tô tonto. Aí eu disse, menino, que tu tá tonto? Não sei, vó. Aí, mãe, me segura, não deixa eu cair não, mãe, me segure. Aí já foi de manhã do lado, já foi se acabando, foi morrendo logo, foi ficando roxo. A língua ficou pretinha. E eu Chico, bora levar a gente pro hospital. A gente pegou e levou. Foi do mesmo jeito também. Eu me chegou com os cajus, eu digo, você achou esses cajus? Olha, foi a mulher que me deu, vó. Ele até falou assim, vamos já fazer um fogo para minhas castanhas. Eu digo, não, você não vai fazer fogo no quintal, não, vai fazer fumaça. Aí comeu os cajus que a velha me deu ali, a mulher me deu. Foi, eu disse, também ele jogou essa coisa assim, eu me postei. Aí eles estavam por aqui, comeram os cajus, deixou o resto ali. Aí saíram para ir brincar. Quando deu na partir de 6 horas que eles vinham, voltando para casa, já chegaram passando mal. E foi rapidamente, rápido mesmo, não deu tempo de ir pra chamar essa mulher, não. Aí então desse jeito, no hospital, morre, não morre, vai e volta. E tá desse jeito. Quer dizer que eles falaram que foi essa mulher que deu o caju Ele pra falou que foi a mulher que deu o caju pra ele. E a mulher já tinha falado meio que disse que tava guardando um presente pra eles. E desse vez o presente é esse mesmo. A polícia já foi na casa dessa mulher. Ah, foi uma mulher lá e tirou foto da casa dela, na frente lá. Levou os cajus. E levaram os cajus. Aí a gente tá esperando aí só agora o resultado. Que vai dar. Quando o menino estava sendo socorrido, ele pediu para a avó segurar a mão dele e ele disse o seguinte: mãe, por favor, me ajuda, não me deixe morrer. Assim que os meninos receberam os cajus, eles consumiram ali o caju. Francisco, ele já estava em casa, tinha chegado do trabalho, ele pegou aquela bolsa de caju, amarrou e colocou na geladeira. Pouco depois disso, agora é segundo o depoimento da matriarca da família, Dona Maria dos Aflitos. Ele havia feito um suco de saquinho para eles, um suco de uva desse de saquinho. Ele havia colocado a substância ali, né, o terbo Foz, que é o chumbinho, ali no suco dos meninos e deu para os meninos beber, porque ele já tinha esse costume. Ele já tinha o costume de dar refresco para os meninos, apesar de não gostar dos meninos, apesar de odiar todo mundo ali, ele tinha esse hábito. Então ela disse que ele aproveitou para fazer essa maldade com os meninos. Segundo ela estava tão cega de amor, ela via ele fazendo isso e ela não falava nada, porque segundo ele, seria muito bom se eles vivessem sozinhos. E inclusive,
Em um dado momento, ele falou para ela o seguinte: seria muito bom, vai ser muito bom ficar só eu, você e duas meninas. Ou seja, ele queria que ficasse somente, segundo ela, Maria dos Aflitos, com mais duas netinhas, filha de Francisca Maria. Os meninos passaram mal, segundo ele, a Maria ficou muito preocupada, muito desesperada, pegou uma moto e levou para o hospital. Assim que ela chegou no hospital, outra pessoa já veio vindo com outro menino. O outro menino também estava passando mal. Se encontraram todos ali no hospital. Nesse dia, Francisca Maria estava trabalhando, o que contradiz o que Francisco disse logo no primeiro depoimento lá atrás. Que ele disse que Francisca não trabalhava, não procurava nada em melhorar a vida e que era meio abobalhada. Só tem um porém, ela trabalhava sim, ela buscava sim o sustento dos filhos. Ela fazia um bico daqui, um bico dali, e ela conseguia ali sustentando os filhos do jeito que dava, porque a casa tinha muita gente, era muita criança. Então, sim, às vezes eles passavam necessidade, porém, Francisca, ela procurava trabalhar sim. Tanto que no dia dos cajus ela não estava em casa. Ela deixava os filhos com a mãe e ela ia trabalhar em campanhas políticas. Parece uma campanha política até para uma pessoa do Conselho Tutelar. Francisca Maria chegou ao hospital muito desesperada, sem saber o que estava acontecendo, e a mãe dela logo disse: eles não comeram mais nada. Então, a própria Maria dos Aflitos, juntamente com o marido, eles foram até a delegacia registrar, chegaram a registrar um boletim de ocorrência contra a vizinha, dizendo que os meninos passaram mal depois de comer cajus que foram ofertados pela vizinha. E dali eles foram para o CRAS e disseram a mesma coisa, que os meninos passaram mal depois de consumir caju. E depois dali eles foram até a vizinhança e eles mesmos espalharam o boato, principalmente Francisco. Ele mesmo espalhou o boato de que os meninos haviam passado mal depois de comer os cajus da vizinha, da Lucélia. E aí toda aquela confusão contra a Lucélia começou. E teve uma cena que alguém tirou essa foto. Tinha muita gente filmando, né? Toda aquela confusão na casa da Lucélia. Os vizinhos apedrejando a casa dela, ordenando que ela saísse, e ela estava lá dentro, desesperada. Esse é o momento exato em que uma mulher acusada de envenenar dois irmãos, um de 7 anos e outro de 8 anos, ela teria dado um caju, um fruto cheio de chumbinho, cheio de veneno para matar rato. Ela vai sendo cercada pela população que promete vingança. A população promete vingança. As crianças, nesse momento, em estado gravíssimo. O marido dela é deficiente visual, então dali ela liga para a polícia, porque a casa dela estava cercada. E até então, creio que ela nem sabia. É claro que ela não sabia por que era. E quem estava do lado de fora nesse momento? Francisco. Alguém fotografou o momento da confusão e lá estava ele. Ele tem uma bicicleta. Lá estava ele observando tudo com a bicicleta dele do lado. Então, quem começou tudo isso, na verdade, foi o Francisco. Todo o boato do caju, todo esse desespero contra a dona Lucélia. A polícia chegou e conseguiu salvá-la, né, da multidão e levou presa. Nós sabemos que ela ficou 5 meses presa, até o aniversário dela ela passou na cadeia. Ela foi ameaçada, tanto na internet quanto dentro do próprio presídio, onde ela teve que ter vigilância redobrada para que a sua vida não sofresse, para que ela não sofresse nenhum dano, porque realmente ela estava ali sob ameaça. Estava com muito medo, não conseguia nem dormir direito. Enquanto isso, algumas pessoas entraram na casa dela, saquearam e depois atearam fogo. Bom, a polícia afirma que não houve falhas. Primeiro, assumiu que houve falhas. Eu vi um vídeo de um investigador assumindo que houve falhas sim na investigação com relação à Lucélia. Depois veio um outro, acho que é o secretário de segurança, não sei, dizendo que não houve falhas na prisão da Lucélia. Mas isso aí vai caber à justiça, porque ela tem direito a uma indenização. Eu soube através do vídeo passado, através de vários comentários no vídeo passado, de que sim, o Estado precisa pagar indenização a ela, porque ela, além de ter sido presa não tendo culpa alguma, ela
não tem casa, ela não tem para onde voltar mais. E essas casas onde eles moram foi doação da prefeitura, porque eles moravam em área de risco. Então essa casa já era um presente de Deus na vida dela e ela ficou sem essa casa, além do risco de ter perdido a vida. É claro que Francisca Maria acreditou na versão da mãe, de que os meninos não haviam comido nada, não haviam bebido nada além dos cajus. Mas isso não é verdade. Ela omitiu que os meninos haviam sim tomado um refresco, esses de saquinho. A atenção foi toda voltada para os cajus e a Lucélia, claro. E quando o primeiro menino, infelizmente, veio a óbito, quem escolheu lá no cemitério o lugar onde ele poderia ser sepultado, houve algo muito curioso, é no mínimo curioso. Francisco chegou e disse o seguinte, segundo uma testemunha da própria família, ele disse o seguinte, bom, ele pode ser enterrado aqui está bom para ele ser sepultado. Aqui do lado, ele falou para o coveiro, aqui do lado você já pode abrir uma outra sepultura para o outro menino. Aí a pessoa que estava com ele, da família, ficou espantada. Ela falou assim, ué, você está pedindo para cavar uma segunda cova por quê? Sendo que o menino está internado, ele não morreu, ele está internado. Ele deu o depoimento dele e ele respondia lá para o delegado o que vinha na cabeça dele. Extremamente inteligente, extremamente articulado. Ele, às vezes, ele parece assumir um personagem de uma pessoa muito simples, que não tem o menor conhecimento. Mas, às vezes, ele assume uma pessoa, uma personalidade completamente inteligente, que tem respostas na ponta da língua. Ele deu uma resposta lá, uma desculpa qualquer, para o fato dele ter pedido para já abrir uma segunda cova, como se ele tivesse certeza que o menino iria a óbito, sendo que um deles ainda estava internado e veio a óbito depois, alguns dias depois. Enquanto isso, a vizinha foi presa, alegando inocência. Só que até então, até onde eu sei, não foram feitos nenhum tipo de exame nos cajus. Porém, encontraram a substância terbufós nos meninos. Eles tinham sim falecido por conta desse veneno. Então, a maioria das pessoas, e eu creio que também a polícia, tinha certeza que ela era culpada, porque os vizinhos falaram dela, né, que ela tinha problemas com outros vizinhos. Inclusive, no outro vídeo, no vídeo anterior, eu trouxe o áudio da vizinha que disse que realmente ela tem um processo aberto contra a dona Lucélia, que a dona Lucélia, ela maltrata crianças, ela mata animais, que ela envenenava gatos e que ela era racista. Então, essa vizinha está ainda em processo, esse processo ainda está em aberto e a Lucélia vai responder por esse processo, por maltrato a animais. Foi encontrado, inclusive, um gato agonizando, eu acho que em frente à porta ou em frente ao portão da Lucélia. Na época, eu fiquei pensando assim, será que o verdadeiro culpado não jogou esse gato aí? Ele mesmo envenenou o gato e jogou aí? Eu fiquei pensando exatamente isso, porque é uma coisa que pode acontecer, que podia perfeitamente acontecer também. Mas a polícia entrou na casa da Lucélia e encontrou o tal veneno lá na casa dela. Porém, esse veneno, ele é muito usado por muitas pessoas. Eu me lembro que aqui na minha cidade, ele era vendido nas estações de trem. Nas estações de trem sempre tinha alguém vendendo 3 por 10, chumbinho 3 por 10. Então era uma coisa que a gente ia pegar o trem, já tinham pessoas ali vendendo. Hoje em dia eu não vejo mais. Mas há cerca de uns 5 anos atrás, até menos, ainda era muito comum ter esse raticida sendo vendido em qualquer lugar por aí. E realmente é muito perigoso, é extremamente perigoso esse raticida. E a dona Lucélia tinha ele em casa. E ela falou que ela escondeu lá na casa dela, porque tinha um irmão dela que queria tentar contra a própria vida, então ela achou por bem esconder esse raticida na casa dela, para que ele não intentasse contra a própria vida. Os policiais acharam que essa desculpa, que esse argumento dela era muito fantasioso. Aí, quando perguntaram quem é o irmão dela, ela disse que ele não para em uma cidade só. Ele viaja por várias cidades porque ele é um artista circense, então ele não fica em um lugar só. Ele trabalha viajando o Brasil inteiro. Então, os policiais achavam que era muito fantasiosa essa história e ela ficou presa. Nós sabemos que foram 5 meses de prisão até a segunda doação. Francisco, ele sempre se aproveitava de alguma doação. Haviam
pessoas, conforme eu falei no vídeo anterior, que distribuem cesta básica, porém para milhares de pessoas. Tem uma outra pessoa que distribui peixes para centenas de pessoas. Então, nesse dia, 31 de dezembro, houve essa distribuição. Francisco foi até lá, pegou a cesta básica, pegou também o peixe e levou para casa. E esse peixe ele foi preparado também no dia 31, juntamente com arroz, com baião de dois. Só que no dia 31, como sabemos, ninguém passou mal. As pessoas vieram a passar mal e vieram a óbito no dia 1º. E dentre essas pessoas que quase morreram foi a Jocilene. Em depoimento, Francisco, ele é uma pessoa que você vê que ele é muito econômico, vamos dizer assim, vamos dizer que ele é uma pessoa muito econômica. Ele sabe quantos gramas de arroz ele comprou e quantos gramas passaram de 1 quilo. Ele é uma pessoa que segundo relatos dos próprios filhos da Maria dos Aflitos, ele escondia comida nesse tal baú azul, onde tinha as revistas e onde tinha o raticida também. Ele guardava tudo ali e ele escondia tudo ali. Segundo ele, segundo relatos, ele só permitia que fizesse o jantar para ele quando ele chegava em casa. Porque se ele deixasse o baú aberto com mantimentos, à noite, quando ele chegasse do trabalho, ele era vigia. Se ele chegasse do trabalho, ele não teria comida, porque já teriam comido toda a comida dele. Por isso, ele escondia comida nesse baú. E ele usava um cordão, e nesse cordão tinha a chave desse baú. Ele tinha que esconder, porque senão ele ficaria sem comida. E segundo relatos dos próprios familiares, eles prestaram depoimento, e todos eles foram unânimes em dizer que Francisco era uma pessoa muito difícil de conviver. Francisco não falava com nenhum dos enteados, ele só falava com uma das moças, que eu creio que era Maria de Fátima, mas ele só falava o necessário. Esquenta comida, faz café, coisas desse tipo. Não tinha, assim, assunto com os enteados e também com os filhos da Francisca Maria. No dia 1º de janeiro, ele mandou requentar o baião de dois, contaminada com raticida. Só que até então, claro, ninguém sabia. Segundo as investigações, parece que Maria sabia, porque ela não comeu. Ele mesmo, o próprio Francisco, alega que ela não comeu o baião de dois porque ela estava machucada, ela estava fazendo um tratamento, ela não poderia comer o baião de dois. Então ele fez para ela um frango. Ela comeu frango, comeu caldo, comeu fígado, mas ela não comeu a comida contaminada por motivo de saúde. Também estava com dor de cabeça, ficou deitada, ela não almoçou junto com o pessoal. Maria de Fátima também não comeu. Ela só esquentou, mas ela não comeu. O Francisco parece que comeu, mas na realidade ele não comeu. As pessoas foram hospitalizadas e o menino, né, o jovem irmão da Francisca Maria, ele perdeu a vida por ali mesmo. E o restante da família, juntamente com Jocilene e seu filho, foi levado para o hospital. Somente Francisco e Maria dos Aflitos não passaram mal, porque Maria dos Aflitos, claro, ela não comeu. Ela comeu frango. E o Francisco, ele disse que comeu sim a comida contaminada. Até hoje ele alega isso, alega que comeu, mas ele estava bem. Até o momento ele não tinha passado mal, até um policial pedir para que ele fosse até a delegacia registrar um boletim de ocorrência, que afinal de contas, a mesma casa que os meninos faleceram, os meninos do Caju, eles ingeriram aquele veneno, agora haviam um segundo caso de envenenamento na mesma casa. Então foi pedido que ele fosse até a delegacia prestar esclarecimento. Aí foi nesse momento que ele começou a passar mal e os policiais levaram ele até o hospital. No hospital ele não ficou muito tempo, porque ele estava bem, logo saíram e aí ele começou a dar a versão dele dos fatos. Ele alegou que a família passou mal porque comeu peixe. Inclusive, ele mesmo falou para familiares, posteriormente, depois dessa situação toda, quando o primeiro familiar foi enterrado, foi sepultado, ele chegou para outro familiar, já querendo plantar aquela ideia, né? Ele disse, foi o peixe. Eu senti um gosto amargo naquele peixe. Porém, esse raticida, ele não tem cheiro,
e ele não tem sabor, mas ele estava falando que podia ser o peixe. Isso é um caso incomum, não tem como ser uma coisa cotidiana, não. Tem alguma coisa anormal nisso. Ele disse a mesma coisa para os policiais. Ele levou os policiais até o CRAS para ir atrás da suposta pessoa que doou peixe. Só que não encontrou a pessoa lá. O CRAS também, a pessoa que estava lá atendendo no CRAS, disse que não conhecia ninguém ali com as características da pessoa que ele disse que deu o peixe para ele. Mas é alguém ali da região que está acostumado já a distribuir peixe, só que essa pessoa com certeza já tinha ido embora. Depois, ele disse que era uma cesta básica, que eles haviam ganho uma cesta básica e que eles fizeram a comida do Réveillon com os itens daquela cesta básica. Até mesmo o café da manhã que eles fizeram, que ele se lembra que quem fez o café foi a própria Francisca Maria, com o café que estava nessa cesta básica. Tudo ali era muito calculado, tudo ali era muito... A comida deles era muito restrita, porque segundo ele, até para fazer o café, ele contando a história, né? Para fazer o café, a Francisca Maria pediu à mãe o pó de café que estava na cesta básica para ela poder fazer o café da manhã aquele dia. Aí a mãe delas, a Maria dos Aflitos, pegou aquela cesta básica que estava guardada dentro do quarto dela, pegou e deu para ela. Eles passavam muita privação nessa casa. O delegado soube, através de testemunhas, que eles passavam até mesmo fome, sendo que tinha comida dentro do baú, só que não era admitido abrir o baú. Claro, o baú estava trancado e a chave ficava com o Francisco. Eles passavam muita privação e até mesmo em uma briga entre os familiares, Francisco havia jogado comida fora, jogou a comida fora e os deixou com fome. É claro que ele nega tudo isso, ele diz que os enteados estão inventando, que as testemunhas estão inventando, que ele sempre teve um ótimo relacionamento com todos os enteados. Mas isso aí é algo que as testemunhas dizem totalmente contrário, que eles não se davam bem. E que entre os enteados eles se perguntavam o porquê a mãe deles ainda estava com Francisco. A hipótese de que poderia ter sido peixes foi descartada logo pela polícia. Não havia nada nos peixes, não havia nada na cesta básica, mesmo porque muita gente recebeu a cesta básica, ninguém passou mal. Muitas pessoas, muitas famílias receberam os peixes também e ninguém havia passado mal. E aí, na época desse trágico acontecimento em janeiro, a perícia fez o exame nos cajus e não tinha nada nos cajus. E aí a Maria se lembrou, segundo ela se recordou que nessa época os meninos haviam comido muita besteira, doce de leite, muitas outras coisas assim que pode ter feito mal para eles. Mas como não foi encontrado nenhuma substância nos cajus, a Lucélia foi solta depois de todo esse tempo presa, só que sem ter para onde voltar. Muitos veículos de informação, inclusive, chamaram ela de bruxa. E eu não estou falando de canal de YouTube, não. Estou falando de TV aberta, de Cidade Alerta, de outros veículos de informação bem grandes, bem famosos, que já estavam dando certeza, sem ninguém ter certeza nenhuma, de que os cajus estavam envenenados, estavam garantindo que os cajus estavam envenenados, sendo que nunca estiveram, os cajus estavam puros. Segundo testemunhas, sim, ela realmente deu os cajus para os meninos, só que ela deu na finalidade deles não subirem no pé, porque eles poderiam cair e se machucar. Então, como ela tem muito caju por lá, ela encheu uma bolsa e deu para ele. O mesmo aconteceu na época da cesta básica. As pessoas que deram a cesta básica para essa família deram com toda boa vontade. A pessoa que deu peixe deu com toda boa vontade. Então, foi totalmente descartada a hipótese de que eles tenham alguma culpa. A polícia foi até a casa e, como nós já sabemos, encontrou essa substância tóxica no arroz. Eles tinham mudado apenas de panela. Tinha muito, mas colocaram muita substância ali dentro. Era para ter certeza que ia dar certo. Nesse tempo, nesse período, a polícia já entendeu, os investigadores já entenderam que essa substância foi parar na panela de madrugada, quando todos já haviam ido dormir. Francisco ficou responsável por escorar a porta, ele escorou a porta e depois foram todos dormir. Maria disse o seguinte, eu tenho certeza, ela disse numa reportagem, eu tenho certeza que alguém invadiu a casa e colocou esse mal dentro da panela. Só que, segundo a polícia, todos dormiam muito juntinhos ali, era impossível alguém de fora ter entrado. E no depoimento, o Francisco, ele bate muito na tecla de que quem envenenou
pode ter sido a Joycelene. Segundo ele, haviam somente 2 pessoas na cozinha preparando o arroz no dia 1º, preparando a comida ali, o almoço, no dia 1º, que era a Joycelene e uma outra filha da Dona Maria dos Aflitos. Então ele diz que só pode ser ela que fez. E estão tentando incriminar. Mediante a todos esses fatos aí, isso aí eu que acho, né? Eu que estou achando que o plano, desde o princípio, desde o dia 31, já era incriminar a Joycelene. Eu acho que ela já era um alvo, sim, desde essa época. Francisco, ele diz que não se importava com o relacionamento entre Joycelene, que eles chamam de Joyce, entre a Joyce e a Maria dos Aflitos, porque, segundo ele, já há muito tempo eles não tinham nenhum contato como casal, então ela tinha esse caso há muito tempo com a Joycelene, que ele não se importava. Joycelene era muito amiga de Francisca Maria, viu todos aqueles meninos desde o nascimento, então ela tinha uma preocupação muito grande com aquelas crianças, até mais do que a própria avó. Desde os meninos do caso do Caju, ela perdeu o emprego, porque ela ficou no hospital com eles. Foi ela que ficou no hospital com eles, não foi Maria dos Aflitos. Eu até cheguei a pensar que perigo, Maria dos Aflitos era cuidadora deles, ela deve ter ficado de acompanhante no hospital com eles. Ela não ficou com nenhuma das crianças e com a filha também, quando estava hospitalizada, ela não ficou com nenhum dos entes queridos que estavam no hospital. Ela não ficou como acompanhante. Quem ficava era sempre Joycelene. E a Joycelene tinha uma grande preocupação com esses meninos. Ela era como uma avó. Ela considerava muito os filhos de Maria dos Aflitos. Então, é claro que as crianças ela considerava como se fossem netos dela. E ela reclamava muito sobre o Francisco. Ele próprio, no depoimento dele, alegou que ela reclamava muito dele. Ela dizia que ele não assumia responsabilidades dentro de casa, que ele deixava os enteados passarem fome. Por ele, todos morreriam de fome. Então, Joycelene, ao contrário do que eu imaginei, ela ia lá todos os dias tomar café. Todos os dias ela já ia lá com o filho. Ela deixava o filho lá e ia trabalhar. Eu imagino que ela arrumou outro emprego, porque a princípio ela perdeu o emprego, porque ela ficou no hospital com os meninos. Então a patroa dela não pôde continuar com ela, porque ela ficava mais no hospital do que no trabalho. Então ela teve que ser desligada do trabalho. Mas na época dos fatos do falecimento dela, então ela já tinha arrumado um outro serviço, porque dali da casa da Dona Maria dos Aflitos, ela iria pegar um mototáxi para ir trabalhar. Assim relata a Maria dos Aflitos. Ou seja, há cerca de 7 anos, a Joycelene já tinha esse relacionamento com a Maria dos Aflitos e ela sempre dava dinheiro, segundo o próprio Francisco no depoimento dele. Ela sempre ajudava financeiramente, ela comprava alimentos e ela tinha essa rotina de todos os dias ir até a casa da Maria dos Aflitos, tomava café junto com a família, e ela levava também o pão e levava o filho dela, porque pelo que eu entendi, a Maria dos Aflitos tomava conta do filho dela, ficava com o filho dela enquanto ela ia trabalhar. Quando ela voltava do trabalho, ela ia lá novamente pegar o filho dela e ia para a casa dela, onde ela era filha adotiva. Eu digo isso porque a irmã dela deu entrevista. A irmã da Joycelene disse que nunca concordou com esse relacionamento, que aconselhava muito a Joycelene de se afastar dessa família, porque, segundo ela, a casa de Maria dos Aflitos era como uma casa de mãe Joana. Ela não impunha limite em nada. Era uma bagunça, uma verdadeira bagunça ali. Mas a Joycelene devia ser apaixonada, porque nunca se afastou de Maria dos Aflitos. Inclusive, Francisco, em depoimento, ele disse, ele uma vez chegou para Joycelene e falou, por que você não pega Maria e não leva logo para sua casa? Ele disse que tinha um ciúme aí. Sim, o delegado perguntou para ele assumiu que tinha ciúmes. Claro, afinal de contas eram 6 anos, né, de convivência, então é claro que ele tinha ciúmes. Mas ao mesmo tempo ele disse que tinha ciúmes, ao mesmo tempo ele disse que cedia o quarto para elas, quando via que elas queriam ficar sozinhas, ele cedia o quarto para elas e ele ficava esperando do lado de fora, ele não se importava. Segundo ele, não se importava, mas uma vez ele disse para Joycelene, pode pegar a Maria e levar para sua casa, por que você não faz isso? Mas a Joycelene disse que não queria. Não, eu não quero ter um relacionamento de morar junto com a Maria. Mas ela tinha sim uma preocupação com os filhos e com os netos da Maria. Tanto que o delegado ele teve acesso, claro, ao telefone de todos os envolvidos e ele viu a preocupação que Joycelene já tinha com relação aos filhos
aos netos da Maria. Ela tinha uma grande preocupação. Inclusive, é o que eu desconfiei no último vídeo, agora eu vim ter certeza de que a Joycelene estava já confrontando a Maria com relação a todos esses falecimentos na casa dela e por que ela não se importava com os netos. Afinal de contas, ela não ia no hospital. A última menina que faleceu, o delegado teve acesso a uma mensagem em que Maria dos Aflitos afirmou que não estava nem aí, não estava nem aí para a neta que estava internada. Então, Joycelene, ela estava confrontando Maria. O porquê desse descaso, por que você não toma conta dos seus filhos, dos seus netos, por que você não está dando importância, o porquê de tudo isso estar acontecendo. Mas é claro que nem passou pela cabeça da Joycelene que Maria dos Aflitos seria capaz de dar para ela, no dia 22, um café com veneno. Segundo Maria dos Aflitos, ela pegou o cabo de uma colher, pegou o veneno, colocou no café, numa taça. Esse café foi colocado em uma taça, ela mexeu e deu para Joycelene. Só que ela achou que a Joycelene já ia sair, porque ela já estava ligando para o mototáxi quando ela tomou o café. Porque a intenção era que a Joycelene passasse mal fora dali. Então, Maria dos Aflitos, assim como num comentário, eu li um comentário no vídeo anterior, a moça comentou alegando exatamente isso, que ela achava que a Maria dos Aflitos, que havia tirado a vida da Joycelene, pensando assim que Francisco seria liberto, assim como a Lucélia saiu da prisão com o segundo caso, ela achou que Francisco também sairia. A intenção dela era exatamente essa. O café foi feito pela Maria de Fátima, mas a Maria dos Aflitos pegou esse café nessa taça, pegou o restante do veneno, que ela disse que estava guardado na cozinha. Os policiais não encontraram esse veneno. Ela disse que também não comprou, mas que a substância, o raticida, estava lá na casa dela, mas os policiais não encontraram. Então ela pegou esse raticida com a colher, né? Com a parte de cima da colher, com o cabo da colher, e ela colocou no café, mexeu bem e levou para a Joycelene, que até o momento estava no telefone chamando o taxista, o mototaxista, que dali ela ia para o trabalho. Então, Maria dos Aflitos pensou o seguinte: ela vai falecer lá e eu vou dizer, a amiga deu fim à própria vida, porque ela não suportava o peso na consciência, porque ela havia tirado a vida de toda aquela família, de todas aquelas crianças, que ela não estava suportando a culpa e que ela tirou a própria vida. Ou seja, essas pessoas elas tiveram esse plano, né? Eu acho, o Francisco é claro que ele diz que não sabe de nada disso, mas a Maria dos Aflitos alegou que a ideia inicial era exatamente essa, que a culpa cairia toda em cima da Joycelene, que ela, juntamente com Francisco, isso segundo o depoimento da própria Maria dos Aflitos. Francisco nega, mas Maria dos Aflitos afirma que ele sabia desse plano, que eles encontraram a culpada perfeita, e essa culpada perfeita era a Joycelene. Se ela tivesse realmente ido para outro lugar, porque esse raticida, ele demora de 20 a 30 minutos para começar a fazer efeito. Então ela achou que ia ocorrer longe da casa dela, e aí ela ia poder alegar isso. A Joycelene ligou para o mototaxista e ele pegou uma outra passageira, um outro passageiro, outro trabalho, e ele falou que só ia poder pegá-la meia hora, daqui meia hora. Então ela falou, tudo bem, então daqui meia hora você me pega aqui na casa da Maria. Maria dos Aflitos não contava com isso. Ela entrou em casa novamente e ela tinha já tomado todo aquele café e depois de uns 20 minutos ela começou a passar mal. E ela deitou no sofá, começou a suar. Esse é um dos efeitos desse raticida, dessa substância. A pessoa começa a suar porque o corpo tenta expelir aquele mal de dentro de si. Então produz muito suor. E qualquer pessoa que toca, ela fica com resíduos. Ele é tão forte que fica o resíduo na mão da pessoa. Então Maria dos Aflitos estava sozinha quando Joycelene chegou junto com a menina que fez o café. Mas depois foi chegando mais filhos. E ela pediu para cada filho tocar na Joycelene, no intuito de ajudar. Ela dizia para os meninos, vai lá, pega aí, vê se ela melhora, faz massagem cardíaca, para que eles pudessem tocar nela. Ela sabia que eles ficariam com resíduo nas mãos. Então ela poderia dizer
que não foi ela, que foi algum dos meninos que envenenaram essa moça. Então ela pensa rápido nas coisas, né? O primeiro plano não deu certo, mas tem o segundo plano, que pode ser que desse certo. Foi feito um exame em todos os filhos, tanto que eles foram depor também, filhos menores de idade, a Maria de Fátima, e foi encontrado sim resíduo dessa substância nas mãos deles, porque eles tocaram na vítima, não porque eles tinham manipulado. Quem manipulou foi somente a Maria. Investigações foram feitas e chegaram até a Maria, e ela foi obrigada a confessar. Curiosamente, enquanto Joycelene ainda estava sendo socorrida pelo SAMU, a própria Maria chamou o SAMU, e eles foram de imediato socorrer. Também foi a polícia. E quando ela viu a polícia chegando, ela logo disse: olha, esse caso não foi envenenamento, esse caso aí foi infarto. Por isso que, a princípio, correu aquele boato de que havia sido infarto. Mas também as pessoas, as testemunhas, tinham dúvida. Como pode ser infarto se o sintoma foi de envenenamento? Então tinha alguma coisa aí que não estava batendo. Claro que foi feito exame na vítima. Isso foi no dia 22 de janeiro que ela veio passar mal, que a Joycelene veio passar mal, e no dia 24 ela veio a óbito, só que já tinha feito o exame e já tinha dado positivo para envenenamento. Maria se manteve sempre firme, né? Enquanto a família dela, um a um, ia falecendo, ela se manteve firme, chorando bastante, chorando assim diante das câmeras, chorando. E em entrevistas, ela até pediu uma casa, que ela precisava de uma casa para morar. Que ela era uma mulher muito triste, que havia perdido toda a família e agora tudo que ela precisa é de uma casa. Então ela já estava fazendo essa campanha para ganhar uma casa. Joycelene, pelo que eu pude perceber, aliás, com certeza, né? Ela foi contra a própria família para manter o relacionamento com a Maria dos Aflitos. Mediante a todo esse acontecimento, ela começou a desconfiar, começou a achar estranho o fato da Maria não estar se preocupando com os netos. Isso prova que mesmo com todos esses anos de amizade, ela não conhecia Maria dos Aflitos, que ela realmente não estava se importando. E também não se importou de tirar a vida de quem talvez era a melhor amiga dela, a melhor amiga, inclusive, dos filhos dela. Mas eu continuo achando que tem muito segredo guardado aí. Eu continuo achando que tem muito segredo dentro dessa casa. Uma casa com muitas crianças. Talvez Joycelene já tinha descoberto alguma coisa. Talvez Joycelene, como eu falei no vídeo anterior, já é provado que ela estava confrontando a Maria dos Aflitos, segundo o próprio delegado, com provas de ligações telefônicas que eles quebraram o sigilo telefônico de ambas, de todas as pessoas envolvidas. Então a Joycelene já estava confrontando a Maria, então Maria já estava se sentindo ali, já bem acuada com relação a Joycelene. Então ela juntou o útil ao agradável, no mal comparando, claro. Ela quis tirar uma pessoa do caminho, ela que estava desconfiando dela, e ao mesmo tempo essa pessoa iria levar a culpa de tudo. Ou seja, como ela própria falou no seu depoimento, a pessoa perfeita, o culpado perfeito. Ao contrário do que parece, Francisco é extremamente inteligente, assume aquela postura de uma pessoa bem humilde, mas de repente ele cresce. Quando ele esquece o personagem humilde, ele cresce e ele mostra ser uma pessoa extremamente inteligente. Foi encontrado aquelas revistas dentro do baú dele, além do raticida, né? Mas um colega dele de trabalho disse que ele falou um dia, ninguém sabe, mas eu sou nazi. Eu não posso dizer a palavra completa aqui, porque o vídeo anterior, ele já foi desmonetizado, eu não estou ganhando nada com aquele vídeo, infelizmente, porque eu preciso de cada centavo, mas eu não estou monetizada por conta desse assunto delicado, e provavelmente esse pode ser que também não seja monetizado. Outras pessoas estão falando do mesmo caso, muita gente já falou, vocês mesmos devem ter visto. Eu vejo que outras pessoas estão monetizadas mesmo tocando nesse assunto, mas o meu vídeo foi desmonetizado. Então esse provavelmente será também. Então eu não posso estar falando a palavra inteira aqui, porque senão vai ser pior ainda para mim. Então ele mesmo disse para um colega dele de trabalho, que ninguém sabe, ninguém imagina, mas ele é nazi. E de fato, no depoimento dele,
ele muda totalmente, o olho dele chega a brilhar quando ele fala sobre os livros. E ele leu um livro, esse livro foi encontrado, esse livro foi visto pelos investigadores. É um livro chamado Médicos Malditos, escrito pelos nazis. E ali tem várias receitas desse tipo de coisa para matar covardemente os inimigos. E ele havia feito várias anotações nesse livro, ele sublinhou o que interessava a ele. Os agentes, eles passaram mal, eu falei sobre isso no vídeo anterior. Já foi descoberto que eles passaram mal por conta do mofo que havia dentro desse baú. Eles abriram todo o baú, eles tiraram tudo que estava dentro. Quando eles estavam manuseando o baú, lá na casa do Francisco, eles foram para o quintal, então lá estava aberto. Mas depois eles foram para um ambiente fechado, então naquele ambiente fechado ali eles passaram mal por conta do mofo que estava no baú, através daqueles livros ali antigos, então estava bem mofado, por isso eles passaram mal. Esse caso realmente é muito triste, é difícil nós acreditarmos que uma avó, uma mãe, tenha sido capaz de ver um a um indo embora e enquanto as outras pessoas estavam desesperadas, enquanto as outras pessoas estavam abraçando, tentando consolar, ela estava já planejando qual seria o próximo passo juntamente com o Francisco. E o Francisco, no final do depoimento dele, ele disse que ainda quer reatar o casamento com Maria dos Aflitos. Apesar dele alegar inocência, ele insiste que quem colocou a substância na comida foi a Joyce. Ele não sabe explicar como a substância foi parar também na barriguinha dos meninos dos cajus, mas dessa vez ele tem certeza que foi a Joyce Silene e que estão tentando incriminá-lo, mas que ele quer sim reatar o casamento com Maria dos Aflitos. Todos esses falecimentos anteriores foram muito suspeitos, os corpos serão exumados e esse caso ele vai crescer muito ainda. O maior caso de envenenamento do Brasil, porque essas pessoas, como nós podemos ver, não são pessoas tão jovens assim e eu não acredito. Eu tenho essa tese comigo de que uma pessoa assim, ela não começa a fazer isso depois de adulto. Depois dos 40, depois dos 50, ela começa a praticar atos hediondos como esse desde a infância, desde a juventude. É o que eu acredito. Eu não posso dar certeza de nada, porque ninguém tem certeza de nada. A única certeza que nós podemos ter são as provas científicas. E algo que eu percebi no Francisco, ele fala demais em Deus, chegou a incomodar o delegado, porque o delegado com certeza é uma pessoa temente a Deus e ele não quer que o nome do Todo-Poderoso seja invocado em vão, assim, o tempo inteiro. Pelo Francisco, viraria um culto ecumênico ali, o interrogatório, porque era o tempo inteiro falando, se Deus quiser, Deus sabe de toda a verdade. Se ele não tinha resposta para uma coisa, ele dizia, Deus tem a resposta. Não, o delegado disse o seguinte, Deus, ele vai nos julgar assim que nós morremos. Quando nós saímos da terra, Deus ele vai julgar cada um segundo as suas obras. Mas aqui, você tem que prestar depoimento, nós temos que fazer a justiça dos homens. Aqui nós estamos trabalhando pela justiça dos homens. Porque o tempo inteiro, realmente, ele incluía Deus ali no meio dos assuntos dele. Ele disse que é evangélico, ele disse que frequentou a igreja evangélica por muitos anos, e ele é bem conhecedor da Bíblia, ele chegou a citar alguma passagem bíblica, então ele é conhecedor, estudioso também da Bíblia, mas ele falou que está há algum tempo afastado, mas que é claro que ele pretende voltar. E com certeza, né, estando preso, é claro que ele vai voltar, isso aí já é algo que acontece muito, a pessoa lá vai presa e tem culto dentro do presídio, tem pessoas lá que ministram culto, tem pastores que vão lá fazer visitas, então é claro que lá ele vai retornar, ele vai ficar na igreja. Mas isso não quer dizer que a pessoa mude. Francisco falou bastante, o depoimento teve 1 hora e 37 minutos, eu já ouvi já umas 3 vezes o depoimento dele. O depoimento dela foi bem mais rápido, ela foi bem rápida e cirúrgica em tudo que ela falou, ela não chorou em nenhum momento, mas ela falou aquilo que ela achou que era importante ter dito, mas não quis falar muito não. Teve um momento que ela disse que quis parar e o delegado entendeu
perguntou se ela queria um copo d'água, ela não aceitou, mas no momento que ela disse eu não quero falar mais nada, o delegado respeitou e o depoimento dela foi bem rápido, pelo menos esse que foi filmado, foi bem rápido. Francisco gosta muito de falar, como se diz no interior, prosear, né? Eu já ouvi muitas pessoas falarem, aqui no Rio não se fala muito, mas pelo jeito dele, é aquela pessoa que gosta muito de prosear, né? Então ele proseou bastante no depoimento dele, falou bastante, ele o tempo todo ele fala sorrindo, o que é uma característica de uma pessoa que tem o poder da sedução. Às vezes nós pensamos que uma pessoa, para ser sedutora, ela precisa ser linda. Não, ela não precisa ser linda. Mesmo não tendo uma aparência física atraente, ela é sedutora na forma como trata as pessoas e acaba seduzindo mesmo. A pessoa que fala sempre sorrindo, sempre alegre, ela, é claro que ela tem muito mais amigos, ela tem muito mais a confiança de todas as pessoas. E durante o depoimento dele, como nós pudemos ver, ele o tempo inteiro está tranquilo e sorrindo. Ele gosta de falar sorrindo. Então, com certeza, para quem conhecia ele, sabe bem como ele era, devia ser um excelente proseador, não é? Uma pessoa que fala com qualquer pessoa. Se ele estiver com uma pessoa mais simples, ele sabe falar com aquela pessoa mais simples e fazer ali uma grande amizade. E se ele estiver falando com alguém intelectual, ele sabe falar como intelectual também. Eu já conheci pessoas assim, e não é fácil lidar com uma pessoa assim. É muito difícil, porque a gente que acaba sendo errado na história. Com certeza, esse caso haverá muito mais desdobramentos, porque os investigadores eles estão muito empenhados. Com certeza, a vida da Maria, a vida do Francisco será virada de cabeça para baixo, virada do avesso, para que tudo seja descoberto. Nada, eu acredito que nada que está em oculto ficará encoberto. Então, muita coisa ainda vai ser descoberta. Nós vamos saber através dos veículos de informação. Eu posso trazer alguma atualização aqui para o canal também, só conforme eu já falei para vocês. Esses vídeos foram monetizados, desmonetizados, aliás. Não sei se eu vou poder trazer esse assunto novamente aqui para o canal, mas com certeza nós vamos ficar sabendo do desdobramento, que vão haver muitos ainda. Muitas pessoas que já foram sepultadas serão exumadas. Com certeza 3 serão, que são ex-esposa do Francisco, aliás, a esposa do Francisco, do qual o deixou viúvo, e o marido também da Maria dos Aflitos e do Igor. Essas pessoas precisam de justiça também, e eu espero que justiça seja feita. É por isso que a polícia está tão empenhada em descobrir mais casos, porque eles também, claro, eles entendem como funciona isso. A pessoa, geralmente, em todos os casos, né? Em todos os casos que nós tomamos conhecimento, a pessoa não começa naquele dia ali, no dia que ela foi descoberta. Ela já pratica o ato há muitos anos. Então é isso que a polícia quer descobrir. Se existem mais vítimas, tem que ser descobertas para que, se culpados, eles fiquem o máximo de tempo possível na cadeia. Que nós sabemos o quanto as nossas leis aqui no Brasil são difíceis de engolir. A pessoa pega 400 anos, com 6 anos está saindo, né? Com 6 anos ela consegue o direito de sair por bom comportamento, e isso é extremamente perigoso. Por isso, os policiais estão empenhados em descobrir, os investigadores, aliás, estão empenhados em descobrir se existem mais vítimas aí. Sinto muito pelas vítimas, sinto muito pelos familiares também, que não é fácil perder alguém. Joycelene tinha um filho para criar, ela tem irmãos, mas a gente sabe quanto é difícil, quanto a nossa mãe é importante para nós. Tiraram o direito do filho dela de ter uma mãe, e por um motivo torpe, por nenhum motivo. Então, sinto muito por todas essas pessoas, todos os familiares, os amigos, meus sentimentos. Também aos familiares que perderam aí irmãos, que perderam sobrinhos. A dor é surreal. Meus sentimentos a todos os amigos e familiares. Estaremos atentos aos próximos acontecimentos nesse caso. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Agradeço a quem veio até aqui. Ulisses! Viva Ulisses Miguel! Viva